Bom, pessoal, dando sequência aos nossos estudos, a gente vai agora estudar os transitores de efeito de campo, certo? Bom, para isso a gente vai começar com uma aula introdutória, baseada numa apresentação que eu tenho já faz um tempinho, vocês podem ver aí pela época que foi feita, né? Mas ela vai nos ajudar a termos um início mais rápido, tá bom? Bom, então, como está dizendo aí, né, o outro tipo de transistores mais utilizado na eletrônica é o transistor de efeito de campo, né, que é chamado de FET. Né? FET vem da sigla Field Effect Transistor, que é transistor de efeito de campo em inglês. Né? Então, assim como no caso dos transistores bipolares de junção, né, a sigla aí está BJT é em inglês, né, Bipolar Junction Transistor, né, a tensão entre dois dos seus terminais controla a corrente que flui pelo terceiro terminal, o efeito transistor. Tá? Então, assim como acontece no caso dos transistores bipolares, o mesmo acontece no caso dos transistores de efeito de campo. A gente vai ter que a diferença de tensão entre os dois terminais controla a corrente pelo terceiro. Né? E também, do mesmo jeito que o FET, que os transistores bipolares, né? O FET, normalmente a gente chama assim, né? Os transistores de efeito de campo a gente chama de FET, né? Abreviação, como eu disse antes, para Field Effect Transistor. Né? Ele tanto pode ser utilizado como amplificador, como pode ser usado como chave. Bom, então, como a gente já viu, o nome, né, vem da essência do seu princípio físico de operação. O mecanismo de controle da corrente, né, ele se baseia, né, no campo elétrico estabelecido pela tensão no terminal de controle. Tá? A corrente, né, ela é conduzida por apenas um tipo de portador de carga, né, elétrons ou buracos, dependendo do tipo do transistor, se ele é canal N ou se ele é canal P. Tá? Então, uma outra forma de chamar os transistores de efeito de campo seria de transistores unipolares, né? Em contraposição ao nome dos outros transistores que são bipolares, porque no caso dos transistores bipolares o transporte de carga se dá pelos dois tipos de portadores, né? Pelos elétrons e pelos buracos. Aqui no caso dos transistores de efeito de campo, só por um tipo, então ele poderia ser chamado de transistor unipolar, mas não é conhecido assim na prática. Bom, existem basicamente três tipos principais, né? Três tipos principais de transistores de efeito de campo. O mais comum é o que a gente chama de MOSFET. Né? MOSFET é para Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, tá? Também conhecido como IGFET, que seria a sigla para Isolated Gate Field Effect Transistor. Esses nomes agora ainda não vão fazer muito sentido para vocês, mas em breve sim. Tá? Ambos os nomes eles vêm da estrutura física do transistor, como mostra a figura na sequência. Então aqui a gente vê um MOSFET canal N. Né? Aqui a gente pode ver um MOSFET canal N. Então, aqui a gente tem algumas regiões importantes. Tá? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui são os três terminais. Né? O S, certo? Que é de source, S de source, que é fonte em inglês. Tá? O G de gate, porta, em português. Tá? E o D de drain, ou dreno, em português. Né? Então, aqui na verdade seria o análogo ao coletor do transistor bipolar, é o dreno. No caso, a porta ou gate é análogo à base do transistor bipolar. E o source ele é análogo ao emissor do transistor bipolar. Tá? Então, são dispositivos de três terminais. Certo? E aqui a gente vê essas partes em preto aqui, é metal, né? São os terminais dos transistores, né? É onde é soldado o pininho, né? E aqui a gente vê primeiro essa grande região aqui, que é chamada de substrato. É em cima dela, né, que o transistor é feito, certo? E a gente pode ver aqui, que o substrato ele é do tipo P. O que é que significa isso? É que nesse caso, tá, o substrato é do tipo que tem portadores de carga positivo em excesso. Né? Lembra, junção PN é uma parte
tipo P, outra parte tipo N. Então o substrato é tipo P. Tá? Já, se vocês observarem, o local onde o dreno está conectado aqui, ó, e também o local onde a fonte está conectada aqui, ó, eles são do tipo N. São do tipo N. Tá? Então a gente vê que o dreno e a fonte estão separadas, né? Eles são do tipo N, estão separados pelo substrato, que é do tipo P. Tá? Outra coisa que a gente nota é que embaixo aqui da região da porta, a gente vê essa areazinha rachurada aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Vê essa areazinha rachurada aqui, ó. Essa área rachurada é o que a gente chama de óxido, é feito de óxido metálico. Na verdade, isso é um isolante. Tá? Isso é um isolante, certo? Então, uma das características que a gente vai ver, no caso, tinha uma das palavras aqui, ó, que era isolated gate, né? Ou seja, porta isolada. Né? Porta isolada é justamente porque aqui tem um isolante. Então, não há conexão elétrica entre a porta, tá, e o substrato. A coisa vai se dar pelo efeito do campo elétrico induzido. Daí o nome do transistor ser transistor de efeito de campo. Tá? Essa região aqui entre o dreno e a fonte é chamada de região do canal, né, como está aqui. E além disso, os transistores de efeito de campo eles têm um quarto terminal, né, chamado de B para body, né, que é na verdade o corpo ou substrato, tá? Mas que na maioria das vezes, como a gente vai ver, ele vai estar conectado, tá, no ponto onde tiver o ponto mais negativo, que na maioria das vezes é junto com o source. Tá? Então, quando a gente pega um transistor de efeito de campo discreto, que você compra na eletrônica, ele não vai ter 4 terminais, ele vai ter 3. Tá? A porta, perdão, o corpo está conectado junto com a fonte. Tá? Mas em circuito integrado, existem algumas montagens em que a gente usa esse terminal separado. Mas isso foge do objetivo da nossa disciplina, é algo que estaria mais avançado do que o que a gente vai estudar. Então a gente não vai entrar nesse mérito. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Aqui a gente tem uma vista frontal. Né? Então aqui está em perspectiva e aqui a gente tem uma vista frontal. Né? Então a gente vê aqui o dreno, a porta, a fonte. Né? A gente vê o isolamento de óxido metálico que tem na porta. Né? Vemos que a região do canal, que o corpo, né, ele é do tipo P, enquanto que o dreno e a fonte são do tipo N, porque ele é canal N. Se fosse o canal P, aqui era P, aqui era P e aqui era tipo N. Tá? Então, o transistor canal N, de efeito de campo, ele é análogo ao transistor bipolar NPN. E o transistor canal P, ele é análogo ao transistor bipolar tipo PNP. Certo? Então, a gente vai ver que existe muita analogia, porque os dois são transistores, seja bipolar ou de efeito de campo, os dois são transistores, eles são parecidos, mas não são iguais. Tá? Então existe muita analogia entre eles, a gente vai se valer muitas vezes disso. Aqui dá para ver o corpo, né, o terminal do corpo, que como eu disse a vocês, na maioria das vezes vai estar conectado junto com a fonte, né, porque ele fica conectado nos projetos na parte mais negativa do circuito. Tá? E aí isso acontece às vezes em circuito integrado, onde eu tenho muitos transistores de efeito de campo, e às vezes ao invés de ligar o corpo no source daquele transistor, eu ligo ele no ponto mais negativo do circuito como um todo. E o source ou a fonte nem sempre está nesse ponto mais negativo como um todo, está no ponto mais negativo desse transistor, mas não do geral. Né? Bom, e aqui a gente vê a região do canal, certo? Então vamos dar sequência para a gente entender como é que isso funciona. Bom, isso aqui, o que está dito aí, eu já falei, já mostrei na figura para vocês, né? Então vamos em frente. E aqui a gente vê como é que o transistor ele começa a alterar. Tá? Então observem, primeira coisa que eu fiz aqui, ó, aterrei o dreno, aterrei a fonte e conectei uma fonte de tensão na porta. Tá? Uma fonte de tensão positiva, chamada de VGS.
Por que VGS? Porque é uma tensão do gate para o source ou para a fonte. Tá? A gente vai ver que a gente vai, nessa análise aqui, a gente está considerando a fonte como referência. Tá? Então, por isso o VGS. E aí vejam o que acontece. Nessa situação, tá? A tensão positiva que é introduzida na porta vai atrair, tá? Para essa região aqui, ó, tá? Os portadores de carga negativos que existam aqui no corpo. Ah, professor, mas o corpo não é tipo P? Sim, ele é tipo P. O que significa ele ser tipo P? Significa que ele é dotado de tal forma a ter em excesso portadores de carga positivos. Mas tem elétrons lá. Os elétrons estão formando ligações covalentes, né, na estrutura que é predominantemente de átomos de silício. Então, quando eu introduzo, né, uma tensão positiva, isso cria um campo elétrico positivo aqui, que atrai para a região do canal portadores de carga negativa. Tá? Mesmo o material sendo do tipo P, como eu disse, tendo portadores de carga positiva em excesso, como eu disse, tem elétrons presos nas ligações covalentes, mas essas ligações se rompem, né, pelo efeito lá de ionização térmica, que é um processo natural que acontece na estrutura cristalina do silício. E aí esses elétrons que eventualmente tenham se soltado, eles vão ser atraídos por esse campo elétrico positivo para a região do canal. Isso vai fazer o quê? Vai criar um caminho conectando essa região tipo N com essa região tipo N. E antes elas estavam separadas. Claro que ao atrair elétrons para aqui, né, eu crio aqui, ó, nessa parte esbranquiçada, ó, o que ele chama de região de depressão ou região de esvaziamento. Então, em toda essa região de esvaziamento aqui, eu não tenho portadores de carga negativos disponíveis. Todos eles foram atraídos para a região do canal, criando um canal contínuo entre o dreno e a fonte. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Agora a gente vê que, além da tensão VGS que eu tenho aqui na porta, eu introduzi aqui uma tensão VDS. Lembre-se que eu estou tomando a fonte como referência. Então, da porta para a fonte, para referência VGS, do dreno para a fonte VDS. O que acontece nesse momento? Quando eu introduzo uma diferença de tensão daqui para aqui, uma vez que VGS atraiu portadores de carga negativos suficientes para criar um canal contínuo entre o dreno e a fonte, eu crio um caminho pelo qual pode haver a passagem de corrente. Por aqui, ó. Tá? Então vai haver um fluxo de corrente aqui, assim, ó. Certo? Que vai ser, obviamente, induzido pela diferença de tensão VDS. E isso, claro, porque existe o canal. Se eu tirar VGS daqui, some o efeito de campo aqui, ó, e esse canal se desfaz. Uma vez que esse canal se desfaça, mesmo eu tendo a diferença de tensão, não vai ter como ter passagem de corrente, porque esse ponto vai estar isolado desse. Certo? Então, uma coisa que é interessante nessa figura aqui, ó, se você olhar para cá, é que essa estrutura aqui ela é simétrica. Ou seja, se eu tirar o VDS daqui, se eu tirar essa fonte daqui e botar essa fonte aqui, assim, ó, desenho mais bonitinho, vai haver passagem de corrente nesse sentido. Tá? Então isso mostra pra gente que o FET ele é simétrico. Tá? E a única coisa que diferencia a fonte do dreno é que o dreno está numa tensão mais positiva do que a fonte. Apesar disso, tá? Todo o datasheet que eu olhei até hoje do transistor de efeito de campo, que não foram muitos, porque não é fácil encontrar transistor de efeito de campo aqui em Aracaju, sempre dizia quem era o dreno e quem era a fonte. Nunca dizia que tanto faz. Tá? E o que é mais curioso é que, na maioria deles, a porta não era o terminal do meio dos três. Porque se eu quero dizer que é simétrico, eu botava a porta no meio, né?
E aí tanto faz se eu ligo assim ou se eu ligo assim. Não ia ter problema. Ligo assim ou ligo assim. A porta é a do meio, os outros são intercambiáveis. Qual o problema? Não. A porta é sempre um dos extremos. Então, se eu ligar invertido, não vai funcionar. Tá? Mas, enfim. Né? Então, aqui diz o seguinte, para uma mesma tensão entre o dreno e a fonte, VDS, se eu aumentar a tensão entre o gate e a fonte, que é VGS, vai aumentar a quantidade de elétrons na região do canal e, portanto, aumenta a corrente pelo dreno. Por quê? Ele está dizendo aqui o seguinte, se eu mantiver VDS constante, mas aumentar VGS, a corrente que vai estar passando por aqui, que a gente está chamando de ID, aumenta. Por que ela aumenta? Tá? Ela aumenta porque se eu aumentar VGS, eu vou ter um campo elétrico mais intenso aqui. Esse campo elétrico mais intenso aqui, ele vai atrair mais portadores de carga negativos para cá, mais elétrons. E esse canal que está com essa grossura aqui, está com essa espessura, vai ficar ainda mais largo. E aí, se vocês lembrarem, né, o que define a resistência de um condutor? Né? Ela é diretamente proporcional, né, ao comprimento. Então, quanto mais longo é um condutor, maior é a resistência à passagem de corrente dele. E é inversamente proporcional à área. Então, quanto maior for a seção reta da área do condutor, menor é a resistência, porque mais espaço para passagem de corrente eu vou ter. Certo? Claro que ainda tem a resistividade, que é o que vai separar, por exemplo, a borracha do cobre. O cobre tem uma resistividade baixa, então ele é um bom condutor. A borracha ou o vidro tem uma resistividade muito alta, então eles são bons isolantes. Tá? Mas, além disso, o que vai importar é o comprimento e a largura. Então, quando eu aumento a largura do canal, o que acontece na prática é que a resistência daqui do dreno para a fonte diminui. Se eu estou mantendo a tensão constante, pela lei de Ohm, V é igual a RI. Se o R diminui e o V é constante, o I aumenta. É basicamente isso que ele está dizendo. Tá? Bom, então, aqui ele está dizendo o seguinte, para que se estabeleça o canal entre a fonte e o dreno, é necessária uma tensão VGS mínima, conhecida como tensão de limiar, ou em inglês, essa palavra é ruim de falar, threshold. Não deve ter saído muito bem, né? A gente chama de VT. Tá? Não confundir com VT maiúsculo da tensão térmica de 25 milivolts lá do transistor bipolar. Aqui é um VT minúsculo, tá? Que é a tensão de limiar que varia de transistor para transistor, certo? O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo o seguinte, que se VGS não for suficientemente grande, o campo elétrico que eu vou criar aqui não é suficientemente intenso para atrair uma quantidade de portadores de carga negativos tal que o canal seja contínuo. E enquanto o canal não for contínuo, não tem conexão daqui para aqui, não tem passagem de corrente. E aí a gente diz que o transistor está cortado. Quando o canal não é contínuo, o transistor está cortado. Então, para valores de VGS pequenos, abaixo de uma determinada tensão linear, o transistor está no corte, porque não tem canal contínuo conectando o dreno até a fonte. Quando eu aumento mais o VGS, o canal se estabelece de forma contínua e o transistor sai do corte. Tá? Bom, então é o que ele está dizendo aqui. Né? Para uma mesma tensão VGS, à medida que a gente aumenta a tensão VDS, então agora VGS está constante, a gente está aumentando o VDS, a corrente D aumenta. E o canal N começa a adquirir uma forma trapezoidal, como ilustra a figura seguinte. Olha só. Então agora a gente está mantendo o VGS constante, de modo que haja o canal, e eu vou aumentando o VDS. À medida que o VDS aumenta, o que termina acontecendo é que o canal começa a adquirir essa forma trapezoidal aqui, ó. Diferente de como era antes, que ele era, ó, retangular. Certo?
E aí alguém poderia dizer, e o que acontece nesse caso? Né? Bom, vai dizer aqui, ó, isto fará com que chegue a um ponto em que o canal fique estrangulado, o que significa que aumentar a tensão VDS não mais resultará em um aumento na corrente D, que na verdade é uma idealização, porque ID segue aumentando, porém muito pouco. Tá? Então, quando eu vou aumentando o valor de VDS, o canal chega num ponto que ele fica assim, ó. Putz, não vou conseguir desenhar direito. Ele fica assim. Ele toca aqui. Tá? Quando chega nesse ponto, a gente diz que o canal estrangulou. A partir desse ponto, novos aumentos de VDS não vão resultar mais em aumento de corrente. Porque no começo, né, a gente falou aqui, né, se eu mantenho o VDS constante e aumento o VGS, o canal fica mais largo, a resistência diminui, como a tensão é constante, a corrente aumenta. Beleza. Se eu mantiver isso constante e aumentar a VDS, eu vou ter que V vai ser igual a RI. O R está constante, mas o V está aumentando, o I também aumenta. Tá? O V está aumentando, o I também aumenta. Só que acontece esse fenômeno. O canal começa a adquirir uma forma trapezoidal e chega num ponto que ele estrangula. Quando ele estrangula, aí seguir aumentando o VDS não mais vai se traduzir em aumento de corrente. Nesse momento, a gente diz que o transistor está saturado. Então, a gente já falou das regiões de corte, da região de saturação, e tem a região que aqui não chama ativa, diferente do bipolar. Né? O bipolar era saturação ativa e saturado. Não, desculpa. Era corte, região de corte, região ativa e região de saturação. Aqui vai ter o corte, vai ter a região de saturação, mas no lugar da região ativa a gente tem o que a gente chama de região de triodo. A gente já vai explicar isso. Tá? Bom, vamos em frente então. Então vejam, a gente está mais para frente. Então, enquanto a corrente D aumenta com VDS, a gente diz que o FET está na região de triodo, como eu disse a vocês. E quando o canal fica estrangulado, o FET entra na região de saturação, pois a corrente D praticamente não aumenta mais. Certo? Tem um outro problema com essa questão da região de saturação do bipolar e do FET. O nome ser igual dá a impressão que essa região tem um papel semelhante nos dois transistores, e não é verdade. Né? No transistor bipolar, a gente usa ele como chave entre as regiões de corte e de saturação. E quando quer usar ele como amplificador, usa na região ativa. Já no caso do transistor de efeito de campo, a operação dele como chave se dá entre as regiões de corte e a região de triodo. E quando a gente quer usar o transistor como amplificador de efeito de campo, a gente precisa colocar ele na região de saturação. Então, isso é diferente, né? Isso às vezes confunde um pouco a cabeça da gente. Tá? Então, aqui a gente vê o seguinte, ó. A gente está vendo aqui uma curva ID por VDS. A gente vê que ID vai aumentando à medida que VDS aumenta, até que chega num ponto que ele satura. Tá? Então, essa é a região de saturação e essa é a chamada região do triodo. E o ponto em que isso acontece é quando VDS é igual a VGS menos VT. Quem é VT? VT é a tensão de limiar, é aquela tensão mínima necessária para que se estabeleça o canal. E VGS é a tensão entre a porta e a fonte. Tá? Então, quando o VDS é igual a esse valor, o transistor está no ponto de saturação. Quando o VDS é maior do que o VGS menos VT, ele está saturado. E aí a gente diz que ele está polarizado para ser usado como amplificador. E quando o VDS é menor do que o VGS menos VT, ele está na região de triodo. Tá bom? Bom, então aqui ele está falando que o nome de região de saturação não é muito adequado, porque causa uma impressão equivocada, porque ele não é a região não serve para a mesma coisa do que serve no caso do bipolar. Né?
E aqui está falando o seguinte, ó, finalmente, né, uma das características principais dos MOSFETs, que é a altíssima impedância de entrada e, portanto, uma corrente pelo gate muito pequena, da ordem de femtoampere, deve-se ao isolamento feito pelo óxido de silício, né, entre o terminal do gate e a região do canal. Aquela região rachuradinha que eu mostrei para vocês nas figuras. Tá bom? Então, enquanto que num transistor bipolar a corrente pela base ela é bem pequena, mas é da ordem de microampere, né? No caso de um transistor de efeito de campo, a corrente pela base é da ordem de femtoampere, da ordem de 10 a menos 15. Então, praticamente não entra corrente nele, tá bom? Bom, falando sobre MOSFETs canal P, né, que seria o análogo ao PNP, né, pode dizer para vocês o seguinte, que tudo que foi visto até agora é análogo para o MOSFET canal P, né, ou seja, nesse caso, a tensão de limiar, que é VT, é negativa, enquanto que no canal N é positiva. Né? No canal P, né, os portadores de carga são buracos, no caso do canal N, são elétrons. Tá? No canal P, o dreno e a fonte são do tipo P, e o substrato é do tipo N. No caso do canal N, é tudo o oposto. Além disso, a gente tem um outro tipo de transistor que vocês já devem ter ouvido falar, muito em digitais, né, que é do tipo CMOS. CMOS significa Complementary MOS, né, e consiste em uma tecnologia que emprega transistores MOS de ambas as polaridades, canal P e canal N, certo? Então essa é uma das aplicações que a gente usa, na maioria das vezes eu posso usar canal N e usar canal P do mesmo jeito que eu posso usar PNP ou NPN. A gente termina usando mais NPN porque, apesar de que o transistor é bipolar e há portadores de carga dos dois tipos, predominam no NPN os portadores de carga negativos, enquanto que predominam nos PNPs os portadores de carga positivos. O fato de predominar portadores de carga negativos no NPN faz com que ele tenha características melhores. Por exemplo, eu tenho um beta mais elevado, melhor resposta em frequência e assim por diante. Tá? Por quê? Porque a mobilidade dos elétrons, dos portadores de carga negativa, no material semicondutor, é maior do que a mobilidade dos buracos, certo? E disso daí, desse motivo decorre todo o resto. Então, da mesma maneira, os transistores canal N e canal P, né, termina acontecendo algo semelhante, ou seja, eu consigo transistores de efeito de campo canal N com características melhores do que eu consigo transistores de efeito de campo canal P. A tecnologia de fabricação produz transistores canal N melhores do que os canais P. Mas se não fosse por isso, tudo que eu posso fazer com um, eu posso fazer com o outro. Em teoria, eles são análogos. Tá? Na prática, eu tenho características melhores para os canais N. Mas tem algumas situações que eu não posso trocá-los, que eu preciso de um ou do outro. A gente só vai ver exemplo disso lá em Eletrônica 2. Mas tem situações que eu preciso dos dois, e uma delas é o caso do CMOS, para o projeto de portas lógicas. Tá bom? Circuitos CMOS são mais difíceis de serem fabricados, mas permitem possibilidades muito interessantes de projetos de circuitos, sendo os mais usados atualmente. Então aqui a gente tem a ilustração de um transistor CMOS. Se você for ver, na verdade, o que acontece é o seguinte: eu faço um PMOS, um canal P, aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar ele aqui direitinho. Eu faço ele aqui, ó. Então eu tenho o corpo tipo P, aí aqui eu faço tipo um mini corpo tipo N para o PMOS. Aí eu tenho dreno e fonte do tipo P, né? Corpo do tipo N, né? E eu uso esses isolantes aqui para separar esse transistor desse outro transistor, já que aqui eu tenho um canal N. Tá bom? Bom, falando de característica corrente e tensão dos MOSFETs. Tá? Para operar com chave, o FET deve operar entre as regiões de corte e de triodo. Certo? Então, o FET ele opera na região de corte,
quando VGS é menor do que VT, porque aí não tem a tensão que eu estou colocando na porta, ela não é grande o suficiente para induzir um campo elétrico que tenha capacidade de atrair portadores de carga suficientes para poder criar um canal ininterrupto. Bom, então, para operar na região de triodo é necessário primeiro induzir o canal. Então eu preciso fazer com que VGS seja maior ou igual do que VT. Isso vai estabelecer o canal. Ele sai do corte e entra na região de triodo. Então deve-se manter VDS suficientemente pequeno para que o canal permaneça contínuo. Eu não posso deixar o canal estrangular, né? O que se consegue fazendo que a tensão do gate para o dreno seja VGD maior do que VT. Tá? A condição anterior pode ser estabelecida explicitamente em termos de VDS. Né? Então lá a gente falou aqui, ó, em VGD maior do que VT, mas eu posso vir aqui e escrever o seguinte, ó, quem é VGD? O VGD vai ser VGS mais VSD. E aí eu posso aqui, ó, invertendo o S com D, eu troco o sinal, aí fica VGS menos VDS. Tá? Então aqui eu posso dizer que VGS menos VDS deve ser maior do que VT, né, porque isso aqui é igual a VGD. Tá? E aí eu posso reestruturar essa coisa aqui, essa equação, para deixar na forma que VDS tem que ser menor do que VGS menos VT, que coincide com o que nós vimos aqui nessa figura. VDS é menor do que VGS menos VT. Tá? Ou seja, né, o MOSFET canal N opera na região de triodo quando VGS é maior do que VT e a tensão no dreno VDS é menor do que a tensão no gate por pelo menos VT volts. É o que essa equação aqui está dizendo. Então aqui a gente vai ter, ó, ID por VDS e a gente vai ver que a depender do VGS usado, a curva ela tem amplitudes diferentes. Ó. Tá? Então, ó, aqui o VGS é VT mais 1, aí se eu usar VT mais 2 já passo para essa curva, se eu usar VT mais 3 eu passo para essa curva, se eu usar VT mais 4 eu passo para essa curva, e essa linha tracejada aqui define exatamente o ponto em que VDS é igual a VGS menos VT e ele está no limiar de saturação. Aqui a gente tem a região de saturação e aqui a região de triodo. Tá? E aqui, interessante, a gente vê pela primeira vez, ó, o símbolo do transistor de efeito de campo. Tá? A gente tem essa setinha aqui para indicar quem é a fonte, o source, né? E notem aqui, ó, que aonde aqui seria a porta, aqui é o S e aqui é o dreno. Tá? Notem que a corrente pela porta é 0, né? E isso está representado pelo fato de que aqui, ó, tem uma separação, tá vendo? É para mostrar que a porta está isolada do resto do transistor. Tá? Além disso, a gente vê, ó, que por aqui vem ID e por aqui vem IS. E IS é exatamente igual a ID. Tanto é que a gente normalmente não usa a designação IS, a gente usa apenas ID. Aqui eu tenho a tensão VGS para criar o canal, e aqui eu tenho a tensão VDS, que é a que a gente está vendo aqui. Tá bom? Bom, continuando. Na região do triodo, a característica ID-VDS pode ser aproximadamente descrita pela seguinte equação. Então, na região do triodo, a corrente pelo dreno, que é igual à corrente pela fonte, é igual a K, que multiplica 2 VGS menos VT, que multiplica VDS menos VDS ao quadrado. K é um parâmetro do dispositivo e é dado por ampere por volt ao quadrado. Tá? Não é correto dizer que ele é tipo um beta, porque o beta tem uma função e o K tem outra. Mas assim como cada transistor tem seu beta, cada transistor bipolar,
Cada transistor de efeito de campo tem seu K, tá? Mas não são análogos, são coisas com funções diferentes. Não existe um análogo ao beta para o transistor de efeito de campo. Né? Na verdade, o transistor de efeito de campo ele é como se fosse um transistor bipolar com beta infinito. Né? Ah, como assim, professor? Uai, a corrente de base não é a corrente de coletor dividido por beta? Então, a corrente de porta ou de gate do FET é zero. Então é como se eu pegasse a corrente de dreno e dividisse por infinito, aí dá zero. Tá? Então o análogo ao beta para um transistor de efeito de campo seria beta infinito, certo? E também não há análogo ao K do transistor de efeito de campo para transistores bipolares. Tanto é que a gente nunca falou disso lá, porque realmente não tem. Né? Bom, se VDS for suficientemente pequeno, de modo que a gente possa desprezar VDS ao quadrado, então eu preciso que o VDS seja tá, menor do que esse termo aqui. Ó. Bem menor do que esse termo aqui. De modo que quando aqui eu tenho VDS vezes VDS, e aqui eu tenho 2 vezes VGS menos VT vezes VDS. Se esse termo aqui for muito maior que VDS, então esse termo aqui vai ser preponderante em relação a esse. E aí eu posso desprezar esse. É o que ele está dizendo aqui. Mas se eu posso desprezar esse, eu posso simplificar a minha equação e escrever que ID vai ser igual a 2K VGS menos VT menos VDS. Tá? Se eu puder fazer, e lembre-se que eu só posso usar o transistor, ele só fica na região, o FET ele só fica na região do triodo para VDS menor do que um determinado limiar. Então, não posso usar VDS muito grandes de qualquer forma. Então, essa aproximação, ela é boa. Tá? Nem sempre eu posso usar, mas eu posso usá-la muitas vezes. Então, em relação a essa expressão aqui, vejam, eu tenho aqui uma corrente, aqui eu tenho uma tensão, e aqui eu tenho um valor que as relaciona. Então, se eu jogar esse termo para lá dividindo e esse I para cá dividindo, eu consigo escrever um RDS, que é uma resistência, tá? Que é dado por VDS dividido por ID, que é igual a 2K VGS menos VT elevado a menos 1. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente vê que o transistor de efeito de campo na região de triodo, ele funciona como se fosse uma resistência dinâmica. Eu posso ajustar o valor mexendo em VGS. Tá? Então, quando eu uso ele como chave, né, ora ele é uma chave aberta, que é quando ele está cortado, né, e ora ele é uma chave fechada. Uma chave fechada, ideal, teria resistência nula. Mas uma chave real não tem resistência nula, tem uma resistência pequena, porém infinita, é diferente de maior que zero. Então, nesse caso aqui, esse RDS normalmente tem valores pequenos. E é assim que o transistor de efeito de campo se preza a funcionar como chave. Tá? Ele vai funcionar, então, entre a região de corte, que é a resistência infinita, e a região de triodo, que é a resistência pequena. É uma chave fechada, não ideal. Né? Bom, dando sequência aqui, a gente vai ver o seguinte. Para operar o MOSFET na região de saturação, é necessário que, além de induzir o canal, VGS maior ou igual que VT, ele seja estrangulado próximo ao dreno, o que se obtém aumentando o VDS além de um valor que resulta em VGD menor ou igual que VT. Tá? Então, agora a gente já está parando de falar do FET na região do triodo, vamos falar dele saturado. Então, se eu quero que ele trabalhe saturado, eu devo, além de induzir o canal, que é VGS ser maior ou igual que VT, eu preciso estrangular o canal próximo ao dreno. E isso eu consigo fazendo, aumentando o valor de VDS além de um determinado valor. Se eu aumentar suficientemente o valor de VDS, eu vou ter que VGD vai ser menor ou igual que VT. A gente já tinha visto como mexer nessa expressão para chegar em algo desse tipo. Então, isso quer dizer que VGD ser menor ou igual que VT é a mesma coisa, a gente viu antes como é que fez em outro slide, é a mesma coisa que ter VDS maior ou igual que VGS menos VT. Tá? Bom, em palavras,
né, o MOSFET canal N, ele opera na região de triodo, quando VGS é maior que VT, e a tensão de gate não é menor que a tensão do dreno, perdão, não é menor que a tensão do gate por mais VT volts. Tá? O limiar entre a região de triodo e a região de saturação é caracterizado por VDS igual a VGS menos VT. A gente já viu isso aqui, né, na figura aqui, né? Essa reta aqui, ó. VDS igual a VGS menos VT. Na região de triodo, a gente tinha essa expressão aqui, ó. A gente tinha essa expressão aqui. Né? Agora, na região de saturação, a gente tem uma expressão diferente para o cálculo da corrente. Na região de saturação, eu tenho que ID vai ser igual a K VGS menos VT ao quadrado. Tá? Bom, a saturação do MOSFET, ela provê uma corrente de dreno cujo valor é independente de VDS. A gente falou isso antes, né? Na verdade não é independente. Quando ele satura, aumentos no valor de VDS, se eu dobro o VDS, por exemplo, a corrente de dreno não dobra. Ela perde essa proporcionalidade que ela tem na região de triodo. Mas ela ainda aumenta, só que numa proporção bem menor. Tá? Se ela fosse realmente, a corrente de dreno fosse constante na saturação, independente da variação do VDS, desde que mantivesse o transistor saturado, então a gente ia ver que o transistor funcionaria como uma fonte de corrente controlada por tensão, no caso pela tensão VGS, que seria perfeita. Mas na prática não é isso que acontece. Né? Na prática a gente tem umas pequenas variações. Tá? Então, quando eu quero usar o transistor como amplificador, na verdade, o que é que eu faço? Eu polarizo ele com um VDS que seja suficientemente grande para garantir que ele está saturado, e aí, a partir desse momento, a corrente D não vai variar mais em função de VDS, mas vai variar em função de VGS. E aí a gente, ao invés de falar da curva ID por VDS, né, a gente vai começar a falar, né, da curva ID por VGS. Então a gente vê aqui, ó, como é que varia a corrente de dreno quando o VGS varia. Isso, é claro, eu tenho que estar com o transistor saturado para poder fazer isso. Então, falando da resistência de saída finita, né, que é a imperfeição do transistor enquanto fonte de corrente, né, que eu falei há pouco, na região de saturação, o MOSFET se comporta como uma fonte de corrente ideal controlada pelo valor de VGS. Isso corresponderia a uma resistência de saída infinita no dreno. Mas isso é uma idealização, baseada na premissa de que uma vez que o canal é estrangulado no terminal do dreno, aumentos subsequentes em VDS não terão efeito sobre a forma do canal, mas tem. Tá? Na prática, ao aumentar VDS além do VDS de saturação, o ponto de estrangulamento do canal se afasta do dreno em direção à fonte. Dessa forma, o comprimento efetivo do canal diminui, um fenômeno conhecido como modulação do comprimento do canal. Na prática, né, ID aumenta quando o VDS aumenta. Só que aumenta muito menos, como eu disse, não é mais na mesma proporção que antes, quando estava na região de triodo. Na região do triodo, dobrava o VDS, a corrente dobrava, era diretamente proporcional, agora não é mais assim. Tá? Mas o VDS ainda tem alguma influência. Tá? Na verdade, na região de saturação, a corrente pelo dreno é dada por essa expressão aqui. Ó. Né? Então, antes a gente tinha visto só isso aqui. Ó. Tá? E é o que acontece se eu fizer lambda igual a zero. Se eu fizer lambda igual a zero, eu estou desprezando o efeito da modulação do comprimento do canal. Eu estou considerando o transistor uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS perfeita. Tá?
E é uma aproximação que pode ser usada muitas vezes, mas um modelo mais completo vai mostrar isso introduzindo esse termo aqui, né? Lambda é um parâmetro do MOSFET e determina a influência que a tensão VDS ainda tem sobre a corrente D, mesmo na região de saturação. A dependência que a corrente D na região de saturação tem do valor de VDS pode ser modelada por uma resistência de saída RO finita, dada por isso aqui, ó. Tá? Note que esse termo aqui, ó, coincide com ID. Então, RO é lambda e D elevado a menos 1. Tá? Onde D é a corrente correspondente ao valor de VGS para a qual se está calculando o RO. A equação anterior, essa, pode ser escrita em outra forma. Eu posso dizer que RO é igual a VA sobre D. Vocês lembram dessa, né? Lá no bipolar, RO era igual a VA sobre IC. Agora é VA sobre ID. Tá? De modo que a resistência de saída é inversamente proporcional à corrente de polarização ID. Aqui a gente também viu um gráfico muito parecido com esse, no caso do transistor polar. Né? Então essas curvas aqui, ó, que deveriam ser todas retas e paralelas, né? Igual a gente viu aqui atrás, eu vou mostrar para vocês. Pronto. Aqui elas eram todas paralelas, ó, todas paralelas ao eixo horizontal. Tá? Então aqui eu estou considerando o transistor como uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática o que a gente tem é que mesmo depois da saturação, variações de VDE introduzem alguma variação na corrente ID. E se eu prolongar essas curvas, todas elas vão convergir para o mesmo ponto, que é VA. E aqui a gente vê uma outra coisa. A gente vê que VA é igual a 1 sobre lambda. Tá bom? E daí a gente faz o nosso primeiro modelo do nosso transistor. Tá? Então vejam aqui, esse aqui é o análogo ao modelo, é o modelo π do transistor bipolar. Só que no modelo π aqui eu tinha a resistência Rπ. Agora eu tenho um circuito aberto. Por quê? Por causa do óxido de silício que eu tenho funcionando como isolante na porta. Então a impedância de entrada do FET é infinita. Na prática não é infinita, mas é muito alta, muito alta. A corrente que entra é da ordem de 10 a menos 15, é praticamente nada. Né? Então ela é muito alta, essa resistência de entrada, e a gente aproxima para infinito. Aqui a gente tem a fonte de corrente controlada por tensão, né, desse jeito que está aqui. Tá? E aqui a gente tem a resistência análoga à resistência do efeito Early, que a gente tinha lá para o transistor bipolar, que modela a imperfeição do transistor enquanto fonte de corrente controlada por tensão. Tá? Bom, se a gente for falar um pouquinho agora sobre MOSFET canal P, a gente vai ver que tudo que a gente falou para o canal N é análogo. Então, no canal N, eu tinha que ter o VGS maior do que VT. No canal P, ele tem que ser menor do que VT para induzir o canal. No canal N, o canal a gente tem isso aqui, ó, VDS maior igual que VGS menos VT. E lá era o oposto, e assim por diante. Né? A equação para o cálculo do ID é a mesma, que no caso do MOSFET canal N, onde os valores de VGS, VDS e VT são negativos. E para operar na região de saturação, o canal deve estar estrangulado, o que se obtém quando VDS é menor que VGS menos VT. No caso do canal N, essa desigualdade estava virada para o lado oposto. Tá? O valor de ID na saturação também é dado pela mesma equação usada para o canal N. Bom, vamos falar agora do que a gente chama de MOSFET tipo esvaziamento. Tá? Bom, então o MOSFET tipo esvaziamento é um outro tipo de MOSFET. Tá?
em inglês Depletion Type MOSFET. Nesse tipo de MOSFET, o canal já está criado fisicamente. Então, no MOSFET que a gente estudou antes, que ele também é chamado de Enhanced Type MOSFET, ou MOSFET do tipo enriquecimento, tá? Quando o transistor está logo no início, ele não tem canal conectando o dreno com a fonte. Eu preciso botar uma tensão VGS tal que crie um campo elétrico que induza a formação do canal. Já no MOSFET tipo esvaziamento é o oposto. Ele já começa com o canal criado. E para que eu leve ele ao corte, eu preciso botar uma tensão oposta para repelir os portadores de carga da região do canal, de modo a desfazer o canal. Aí ele corta. Tá? Então eu preciso esvaziar a região do canal de portadores de carga. E eu vou conseguir isso colocando uma tensão oposta para repelir aqueles portadores de carga. Então, se ela é do tipo canal N, eu vou botar um VGS negativo. Então, se eu botar um VGS suficientemente negativo, a tensão negativa vai induzir um campo elétrico negativo tal que vai repelir os elétrons da região do canal e o canal vai se desfazer e o transistor vai cortar. No caso que a gente vinha estudando, não tinha canal, eu precisava de um VGS positivo, tá? De modo que esse VGS positivo atraísse elétrons para poder criar o canal. Então, esse aqui é análogo, tá bom? A gente já falou sobre isso. Então, o valor de VGS, que é negativo no caso, intenso o suficiente para repelir os elétrons de modo a desconectar o canal, a desfazer o canal, a desfazer a continuidade do canal, é a chamada tensão de limiar. Tá? Se a gente pega agora um tipo P, a lógica é oposta. Né? Então, no canal P, o canal é de portadores de carga positivos. Então, eu preciso botar um VGS positivo para repelir os portadores de carga positivo da região do canal e desfazer. Tá bom? As equações que determinam em que região está operando o MOSFET, do tipo esvaziamento, são as mesmas para o MOSFET já visto, assim como as equações para a corrente D, tanto na região de triodo como na região de saturação. Outro parâmetro para esse dispositivo, no caso dos MOSFETs do tipo esvaziamento, tá, é o valor da corrente de dreno obtido na saturação, quando o VGS é igual a zero. Então, essa é uma corrente específica chamada de IDSS. Tá? ID é corrente de dreno, né? E o e o SS é que é da saturação. Tá? E é dada por K VT ao quadrado. Então aqui a gente tem a ilustração. Esse é o símbolo do MOSFET tipo esvaziamento. Na verdade é um dos símbolos. Tem outro que eu vou colocar aqui, que é assim. Desculpa, ele é assim. E aqui ele é pintadinho. Então a ideia aqui, né, é ilustrar, através desse negócio escuro aqui, né, que o canal entre o dreno e a fonte ele já está criado. Tá? É essa a ideia dessa simbologia. Então esse símbolo ele é intercambiável com esse. Tá? Eu particularmente gosto mais desse. Acho isso muito ruim de desenhar. Bom, dando sequência, né, a gente vai ver aqui o seguinte, ó, olha aqui o valor de DSS. Opa, não pode escrever. Olha o valor de DSS. Né? IDSS, quem é IDSS? É a corrente pelo dreno, tá? Quando VGS é igual a zero. Quando VGS é igual a zero. Tá? Então essa corrente é chamada de IDSS. E ela é dada
por K VT ao quadrado. Tá? Então, quando eu não boto nada em VGS, mas eu já tenho o canal, lembre-se, né, no MOSFET de esvaziamento ele já vem com o canal, então se eu botar uma tensão VDS, passa corrente, certo? Então, aqui, ó, é o valor da corrente de dreno obtido na saturação quando VGS é igual a zero. Bom, aqui a gente tem uma outra equação, um outro gráfico, né, mostrando como varia ID com VDS, certo? Note que aqui ele está supondo que não há variação na corrente de dreno com a variação do VDS, a gente já sabe que não é bem assim. Né? E aí a gente chega na última parte da aula de hoje, né? Já está perto de terminar também, já está longo o tempo, né? Que é o JFET. Então a gente falou no começo que a gente ia estudar 3 tipos de transistores de efeito de campo. Os MOSFETs iniciais, que são os do tipo enriquecimento, que são aqueles que não têm canal, precisam induzir. Depois a gente viu os MOSFETs tipo esvaziamento, que é parecido com o outro, mas já vem com o canal. E se você quiser que ele corte, você tem que botar uma tensão VGS de polaridade oposta para repelir, aliás, de mesma polaridade, perdão, para poder repelir os portadores de carga da região do canal e desfazer a continuidade do canal. E depois a gente tem o JFET. O JFET ele é um transistor de efeito de campo de junção. O J é de junction, tá? É de junction. Então a gente vai ver aqui ó, que a gente tem uma região tipo P, uma tipo N e uma tipo P. Lembra um pouquinho de iodo, né? O jeitão que ele é desenhado. Inclusive o símbolo é diferente. Esse aqui é do tipo N, canal N, e esse é do tipo canal P. Tá? Veja, aqui está o dreno, aqui está a fonte, e a porta está desses dois lados aqui. Ó. A porta está entre os dois lados, certo? Então vamos ver como é que ele funciona. Então, primeiro, o JFET ele é um transistor de efeito de campo que o canal já vem criado. Claro, ó, o dreno está aqui, a fonte está aqui o canal, está criado. Então, ele é do tipo de esvaziamento, certo? Mas ele tem uma característica bem diferente que faz com que ele seja uma categoria à parte. Mas entre ser de enriquecimento e de esvaziamento, ele é de esvaziamento, ele já vem com o canal. Bom, considerando o JFET canal N, para VGS igual a zero, a aplicação de uma tensão VDS produz uma corrente fluindo do dreno para a fonte. Claro, né? Então está aqui, ó, mesmo com VGS zero, se eu botar um VGS zero, né, mesmo que não tenha VGS, como o canal está aqui, está contínuo, né, se eu botar uma tensão VDS, vai haver uma passagem de corrente D. Ao se aplicar uma tensão VGS negativa, os elétrons entre as duas regiões P serão repelidos. Desse modo, a resistência do canal aumenta e o valor de D diminui. É o que ele está mostrando aqui. Ó. Se eu botar um VGS negativo, como os portadores de carga da região do canal são do tipo N, à medida que eu boto um VGS negativo, eu crio um campo elétrico negativo aqui, tá? Nas regiões do dreno, da porta, e isso vai repelir os portadores de carga negativo dessa região, criando a região de esvaziamento. E o canal que antes tinha essa largura toda, agora só tem essa. Então aumenta a resistência à passagem de corrente. Se o VDS está constante, significa que mexer no VGS dessa maneira vai fazer com que a corrente D diminua. Tá? Uma vez que VDS tem um valor pequeno, o canal tem uma largura praticamente uniforme. Dessa forma, o JFET está operando como uma resistência, cujo valor é controlado por VGS. Não é isso? Então vejam, mantendo o VDS pequeno, vai ter uma corrente passando, e quando eu mexo no valor de VGS, eu posso repelir mais elétrons ou menos elétrons, fazendo com que o canal fique mais largo ou mais fino.
e isso eu faço com que a resistência de passagem de corrente daqui para aqui varie, e, portanto, eu controlo a corrente D, tá? Fazendo o transistor funcionar como uma resistência, que eu ajusto a intensidade pelo valor de VGS. Se eu botar um valor de VGS mais negativo, o canal vai ficar ainda mais estreitinho e a resistência vai ser ainda maior. Tá? À medida que a tensão VGS fica progressivamente negativa, chega num ponto que já não há elétrons livres para conduzir corrente e D torna-se igual a zero. Ou seja, se eu continuar, né, tornando esse VGS cada vez mais negativo, o campo elétrico que eu vou induzir aqui vai ser tão intenso que não vai sobrar elétron nenhum aqui. E vai interromper a conexão entre o dreno e a fonte e não vai mais ter passagem de corrente D. Esse valor de VGS, portanto, é o valor da tensão de limiar do dispositivo VT, que é negativo para o JFET canal N e positivo para o JFET canal P. Considerando agora uma situação onde o valor de VGS é mantido constante, é um valor menos negativo que VT, ou seja, tem canal, e VDS é aumentado, uma vez que VDS aparece como uma queda de tensão ao longo do canal, a tensão aumenta à medida que se aproxima do dreno. Então vejam, VDS é uma tensão do dreno para a fonte. Então aqui é 0 e aqui, digamos, é 5 volts. Então significa que a diferença de tensão aqui em cima é maior do que a diferença de tensão aqui embaixo. Certo? Portanto, a tensão de polarização reversa entre o gate e o canal varia em diferentes pontos ao longo do canal e é máxima no terminal do dreno. Vamos pensar, digamos que VGS é zero. Perdão, VGS é zero. Então tem canal. Né? É do tipo esvaziamento. Digamos que a fonte está em zero. E aí eu boto 5 volts aqui. Então, esse cara aqui está em 0 volt. Aqui está em 0 e aqui está em 5. Então, nessa região aqui, ó, a diferença de tensão entre o dreno e a região aqui, né, isso aqui tudo é o gate. Ó. Isso aqui é o gate e isso aqui é o gate. Então, a diferença de tensão entre o dreno e o gate aqui em cima é de 5 volts, porque aqui é 0. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 5. Aqui é 5 volts, aqui é 0 volts. Então eu vou tendo uma queda gradativa de cima até embaixo. Aqui é 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então quando eu vejo a diferença de tensão aqui, ela é grande. E quando eu vejo a diferença de tensão aqui, ela é nula. Tá? Isso vai fazer com que a tensão reversa nesse ponto seja maior do que a tensão reversa nesse ponto. Então a região de esvaziamento aqui nesse ponto vai ser maior do que a região de esvaziamento aqui nesse ponto. E o canal atinge essa forma também trapezoidal, que é aquele mesmo efeito de modulação do canal, tá? Que a gente falou no caso do outro MOSFET, que aqui fica mais fácil, mais intuitivo de ser analisado. Né? Então, dessa forma, o canal adquire a forma de um trapézio e a relação entre ID e VDS se torna não linear. Quando a polarização reversa no terminal do dreno VGD cai abaixo de VT, o canal fica estrangulado no dreno e ID satura. Então esse é o análogo, né, ao estrangulamento do canal e o transistor entrando na região de saturação. O restante da descrição do processo de operação do JFET é semelhante ao do MOSFET, que a gente já estudou. Tá? Diferentemente do MOSFET, de esvaziamento, o JFET não pode operar no que a gente chama de Enhanced Mode, pois caso se aplique uma tensão VGS positiva, a junção PN ficará diretamente polarizada e a tensão VGS não mais controlará a corrente D. O que ele está dizendo aqui? Basicamente, a questão é o seguinte. Né? Deixa eu arrumar um espaço aqui para poder escrever. Vamos pegar aqui uma cor vermelha e vamos desenhar aqui. Ó. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Eu tenho ID,
E aqui eu tenho VGS. Vamos considerar que eu tenho um MOSFET daquele que não tem canal. Então eu preciso atrair elétrons para formar a região do canal N. Se eu começar com VGS igual a zero, não está atraindo ninguém porque não tem campo elétrico nenhum. Então eu preciso ir aumentando o valor de VGS, aumentando o valor de VGS. Quando chega num determinado ponto que a gente chama de VT, então a intensidade do VGS ela é suficiente para atrair, para criar um campo elétrico que atrai elétrons em quantidade para que o canal seja contínuo. Desse ponto em diante, se eu tiver uma tensão entre o dreno e a fonte, a corrente começa a subir. E eu tenho uma curva desse tipo. Tá? Por outro lado, se eu estiver falando de um transistor daqueles que já vem com o canal, tá? O que vai acontecer é o seguinte, como ele já tem canal, então nesse ponto zero aqui, ó, se eu tiver uma diferença de tensão entre o dreno e a fonte, vai ter passagem de corrente, porque ele é do tipo que já vem com o canal. Então o que é que eu preciso fazer, na verdade? Né? Então já vou ter corrente, a corrente vai estar aqui, ó. Eu vou precisar diminuir o valor do VGS, até que vai chegar num ponto em que o valor do VGS vai ser suficientemente negativo para repelir os elétrons que formam o canal em quantidade suficiente para o canal perder a continuidade e o transistor então corta. Então isso aqui é o que a gente chama de um transistor do tipo esvaziamento, tá? É a característica dele. O JFET ele é desse tipo. Só que nesse caso, que é um MOSFET tipo esvaziamento que não é JFET, ele pode operar, ó, em toda essa faixa aqui, ó, sem problemas. Já o JFET ele não pode operar nessa faixa aqui. Por quê? Por causa dessa característica dele. Ó. Como ele forma uma junção PN aqui, ó, se eu botar uma tensão positiva no dreno, se eu botar uma tensão positiva no gate e negativa na fonte, essa junção PN aqui, ó, vai polarizar diretamente, como se fosse um diodo diretamente polarizado. E aí a corrente vai passar e eu não vou ter controle sobre ela. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer, né, quando ele fala que diferente de um MOSFET comum, né, um MOSFET do tipo esvaziamento comum, que ele pode operar em toda essa curva aqui, ó, o JFET ele não pode operar nessa faixa, ele só pode operar nessa região aqui. Senão ele vira um diodo diretamente polarizado e você perde o controle da corrente e ele não funciona mais como transistor. Ok? É isso que ele quis dizer. Assim, né, o valor de VGS fica limitado a 0 volts, podendo chegar até 0,3, já que a junção PN ainda permanece cortada até essa tensão. Mas eu não posso aumentar disso. Então, na prática, a gente para em 0. A gente deixa esse 0,3 como margenzinha de segurança. Bom, falando da característica corrente-tensão, para o JFET, normalmente chama-se a região de saturação de região de estrangulamento. É uma questão de nomenclatura, eu particularmente nem uso, mas é o que tem no livro. Tá? Eu chamo de saturação mesmo. Né? E assim como para os MOSFETs, a independência de D com relação a VDS na região de saturação é uma idealização. Ele não é uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita também, o que também é modelado pela resistência de saída finita, pelo RO minúsculo. Para o JFET, a tensão de limiar VT normalmente é conhecida como tensão de estrangulamento, em inglês pitch off voltage, tá? VP, de modo que VP é igual a VT. É outra coisa que eu não uso. Tá? Você vai ver nos livros aí que eles chamam a tensão de limiar de VP, que é a tensão de estrangulamento. Eu, particularmente, continuo chamando tensão de limiar como se fosse VT. Eu não vou fazer essa separação, mas se alguém usar em prova, eu vou entender e está certo, obviamente, que está correto. Tá? Além disso, né, ao invés de especificar o parâmetro de condutância K,
O fabricante normalmente especifica a corrente de dreno no princípio da saturação para VGS igual a zero, que é a IDSS, que é dada por kVt ao quadrado. Ou, no caso do JFET, né, que ele troca o T pelo P, kVp ao quadrado. As equações que determinam a região de operação do JFET, o valor de D, tanto na região de triodo quanto na região de saturação, são as mesmas que para os outros dois tipos de transistores que a gente já estudou. Tá? Bastante substituir VT por VP, se você tiver preocupação com isso, porque eu não vou ligar, tá? E calcular o valor de K pela equação anterior. Essa aqui. Tá? Aqui a gente tem o símbolo de novo do JFET. Aqui a curva, né, ID VGS. Né? Veja que ela para aqui. Né? Se fosse um outro MOSFET ele podia seguir, mas esse não pode. Tá? Aqui a gente tem ID por VGS. Nesse caso aqui está supondo que ele é uma fonte de corrente controlada por tensão perfeita. A gente sabe que não é bem assim. Né? E falando do canal P, valem as mesmas analogias que a gente usou para canal P até aqui. Né? As características corrente e tensão do JFET canal P são descritas pelas mesmas equações do canal N. No entanto, para o JFET canal P, o valor de Vp é positivo e o de VDS é negativo. Tá? Lambda e VA são negativos e a corrente D flui para fora do terminal do dreno. Tudo análogo. Para operar o JFET canal P na região de estrangulamento, VDS tem que ser menor ou igual que VGS menos VP, caso contrário o dispositivo opera na região do triodo. E aqui tem uma coisa que é bastante legal, é muito útil, que é uma tabela, que ela mostra, né, para todos os transistores que a gente viu, né, então aqui estão os canais N, aqui estão os canais P, aí aqui a gente tem o símbolo do MOSFET do tipo enriquecimento, que é o que não tem canal, ó. Aí esse aqui que já tem o canal, aqui é mais grossinho, indicando que tem um canal ligando o dreno com a fonte, e aqui é o JFET. Aqui são símbolos análogos para o canal P. Tá? A gente vê a polaridade do VT, que aqui é positivo, negativo, negativo, e aqui é tudo trocado, é análogo, porque é análogo de canal P para canal N. Tá? A gente vê que o transistor ele sai do corte quando o VGS é maior que VT, no caso dos canais P é quando é menor do que VT. O VDS, nesse caso, deve ser positivo, aqui deve ser negativo. Aqui a gente vê se ele entra na região de triodo, as equações são iguais, mudando o lado da desigualdade entre o canal N e o canal P. Tá? Aqui é a mesma coisa para operar na região de saturação. A gente vê que a inversão dada aqui para aqui, ó, né? É como se esses aqui são iguais entre si. Tá? O VA ou lambda é positivo para canal N e negativo para canal P. E aqui a gente vê que as equações para corrente, tá, seja na região de triodo, na região de saturação, são exatamente as mesmas para todos os tipos de transistores, seja canal N ou canal P. O mesmo vale para o cálculo do RO. Tá? Por último, tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o valor do K. Tá? A gente vai ver que o K ele vai ser igual, seja canal N ou canal P. O que vai ter diferença é entre esses dois e o JFET. Eu vou dar um zoom aqui, eu quero mostrar isso um pouco melhor. Vejam, no caso do JFET, a gente já tinha falado dessa equação, que era IDSS sobre VP ao quadrado, tá? Mas essa informação aqui a gente não tinha visto. Eu quero dar um zoom ainda maior para a gente fixar só nela. Isso aqui é um meio, tá, de μn COX W sobre L. Bom, um meio da equação, tá, isso aqui tem a ver com um parâmetro do transistor, certo? Do tipo de material que ele é fabricado. Agora, W e L é a largura e o comprimento do transistor, certo? Então a gente vai ver que o K depende da largura e do comprimento, não é nem do transistor, desculpa, é do canal. Então eu vou voltar numa figura lá atrás para mostrar para vocês quem é o W e quem é o L que aparece aqui nessa expressão. Uma outra informação relevante é que quem for estudar pelo Cedra vai ver, sobretudo, que nas equações do Cedra, eles, muitas vezes, ao invés de botarem nas equações, por exemplo, K e isso aqui, no lugar do K, eles vão botar, às vezes, isso aqui, ó.
ou às vezes eles vão chamar isso aqui, ó, de um KN, e isso aqui de um KP. Se vocês olharem, ó, aqui tem MiN e aqui tem MiP, porque isso aqui tem a ver com a mobilidade dos portadores de carga negativa, isso aqui com a mobilidade dos portadores de carga positiva. Tá? Eu agora vou voltar lá para o início da apresentação para mostrar para vocês quem é o W do canal, quem é a largura do canal e quem é o comprimento do canal. E aí a gente termina. Tá? Tá aqui, ó. Então aqui a gente tem o W, que é a largura do canal, e aqui a gente tem o L, que é o comprimento do canal. O L dá para ver aqui, é essa questão aqui. Então isso aparece no cálculo do K. Isso são parâmetros construtivos, físicos, do processo de construção do transistor. Tá bom? Bom, pessoal, a gente já se estendeu bastante, já vai mais de 1 hora de aula, né? Então eu vou parar por aqui e a gente segue no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido.